Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui, nesta manhã tão maravilhosa, podendo mais uma vez estudar a Palavra de Deus através da lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos muito felizes pela oportunidade que Deus está nos dando. Meus irmãos, feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor fale conosco nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos a Tua Palavra, derrame sobre nós uma porção da Tua sabedoria, derrame sobre nós a Tua graça maravilhosa. Nos ajuda a aprender, a gravar em nossos corações e a colocar em prática o que aprendermos hoje. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre o tema "E o Verbo se fez carne". Nós estamos falando sobre Jesus, aprendendo sobre Jesus, na ótica, na perspectiva de João, o apóstolo do amor. Nós temos passado por lições tão preciosas, Deus tem falado profundamente conosco, nos abençoado, e hoje não será diferente. Hoje nós estudaremos a lição de número 5, que vai falar a verdade que liberta. O nosso textual está em João, no capítulo 8 e o versículo 32, que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". A nossa verdade prática, diz o Verbo divino, representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Meus irmãos, se você tem um exemplar da lição, ou melhor, se você não tiver, você pode procurar a nossa irmã Lívia, nossa irmã Célia, na nossa livraria Fonte Viva e adquirir a sua lição. É um valor muito em conta, é mais barato que uma Coca-Cola e você compra essa lição que perdura por 3 meses e assim tem um material riquíssimo nesse trimestre comentado pelo pastor Elienay Cabral e você pode então aprender. Mas na sua lição, a cada dia da semana que antecede o domingo de aula, você poderá perceber que cada dia da semana há a recomendação de uma leitura diária. Então o tema que nós estudaremos juntos hoje, nessa lição de número 5, que é Jesus como a verdade que liberta, ao longo da semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e ontem no sábado, há temas e versículos, passagens bíblicas que vão montar o enredo para a lição que nós estudaremos hoje. Então, o meu conselho como professor hoje é recomendar aos meus irmãos, alunos que amam a Palavra de Deus e a Escola Bíblica Dominical a fazerem essa leitura a cada dia da semana e lerem também a lição. É muito importante, irmãos. A lição não é para ficar em nossas estantes, em nosso carro, durante a semana toda, para no domingo nós a usarmos. Não. Ela é um material para lermos durante a semana, pode nos ajudar em nosso devocional e assim nós aprendemos a palavra de Deus e no domingo chegamos com aquele contexto, com aquelas passagens bíblicas bem montadas. A lição de hoje, meus irmãos, nós começamos recomendando aos irmãos que respondam para si uma pergunta. A minha pergunta para os irmãos é: segundo a Bíblia, o que significa ser livre? Na ótica, na perspectiva da Bíblia, mas na opinião dos irmãos, o que significa ser livre? O que significa liberdade? Esta palavra, ser livre, liberdade, liberto, é uma palavra profunda que aparece muitas vezes na Bíblia Sagrada. É lógico que em alguns enredos ela tem contextos diferentes, mas dentro da perspectiva de João sobre Jesus, falar sobre liberdade é estudar sobre Jesus e a capacidade dele se tornar nosso libertador. Então, liberdade, ela não é uma forma de viver sem restrições somente. Tem muitos que colocariam a liberdade como, olha, ausência de regras, ausência de leis, ausência de imposições. Ou liberdade é ausência de sofrimento, ausência de coisas que me bloqueiam, que me param.
é viver de maneira irrestrita, liberta, sem amarras. Mas esse contexto, muitas vezes obscuro, até abstrato para nós, deve, ao conhecermos Jesus, fazer um sentido muito profundo. E é nisso que a lição vai basear-se para falar sobre Jesus como a verdade que nos liberta. Para a introdução da lição, nós vamos explorar a manifestação. Na verdade, a lição tem 3 tópicos. No primeiro, nós vamos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a sua chegada em Jerusalém, a resistência que os escribas e fariseus tiveram à verdade pregada por Cristo, Cristo como a verdade, o Messias, e por fim, nós vamos falar da verdade que oferece liberdade ao pecador. E aí aprofundaremos essa questão da liberdade que temos em Cristo Jesus. Para iniciarmos a aula, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Ela é o nosso alicerce sempre, é a nossa base, é a nossa bússola, o nosso manual de instruções. A nossa leitura bíblica em classe, que os irmãos podem fazer nas suas lições, porque está ali discriminado os versículos, ou na sua Bíblia Sagrada, abra comigo em João, no capítulo 7, nós vamos ler do versículo 16 a 18, também os versículos 37 e 38, e depois nós vamos ler o capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 31 ao versículo 36. A palavra de Deus nos diz assim em João 7 e 16. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão de seu ventre. Agora João, no capítulo 8, dos versículos 31 a seguir, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, que leitura maravilhosa! Como é bom nós basearmos os nossos ensinos na palavra de Deus. Esta sempre será a nossa obrigação maior como ensinadores, como professores, como pregadores, é basear tudo aquilo que o Espírito Santo coloca em nossa mente, em nosso coração, nas Sagradas Escrituras. Devemos fidelidade à palavra de Deus. Meus irmãos, nós perceberemos nessa lição, nesses 3 tópicos, Jesus encarnando-se como a verdade maior. Na verdade, quando nós falamos sobre verdade, me parece que muitos hoje relativizam a verdade. É errôneo dizer que cada um tem a sua verdade, ou que a verdade é diferente para cada pessoa. Não é verdade, porque a verdade é uma somente. Não há como, nós acreditamos, há realidades diferentes, mas cada um deve crer numa única e verdadeira verdade que é Jesus Cristo. Jesus é a verdade plena e através da sua palavra nos deixou as orientações verdadeiras. Como diz a palavra de Deus, mesmo que viessem anjos pregando uma doutrina, um evangelho, outro, se não já anunciado, nós devemos ter como anátema e rejeitar
porque a verdade já nos foi revelada através de Jesus Cristo, através do seu Evangelho, nas Sagradas Escrituras. O nosso primeiro tópico fala sobre Jesus, a encarnação da verdade, ou a verdade em Jerusalém. Este episódio que acontece no capítulo 7 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, nós até procedemos na leitura bíblica em classe, versículos deste capítulo, ele mostra a chegada de Jesus em Jerusalém. Nós vemos que no começo, Jesus estava na Galileia e por recomendação, até mesmo de seus irmãos, que ele fosse para Jerusalém. Porém, quando Jesus tinha ciência da situação, sabia ele que o Jerusalém estava tomado por aqueles que intentavam matá-lo. Então, ir a Jerusalém naquele momento, para Jesus, representaria, logicamente, um risco de vida. E Jesus declara que naquele momento não era a hora. O capítulo 7 de João e o versículo 1 diz, olha, e depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. A intenção era matar Jesus. E estava próxima à festa dos judeus, chamada Festa do Tabernáculo. E os seus irmãos disseram-lhe, versículo 3, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que você faz. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa em oculto. Se fazes essas coisas, mostra ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Os seus irmãos judeus não estavam crendo em Cristo. E aqueles que seguiam a Cristo falaram a Jesus, olha, vai para Jerusalém e faz estas mesmas obras lá, para que eles creiam que você é o Filho de Deus. E Jesus disse, olha, ainda não é chegado, no versículo 6, o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não pode, pois, odiar vós, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós, os seguidores de Jesus, à festa, a Jerusalém, e não subo ainda para a festa, porque ainda meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia e os seus discípulos, seus seguidores, foram para Jerusalém para a festa dos tabernáculos. Então, esta era a situação política e religiosa que tomava a Judeia, principalmente Jerusalém. Os judeus rejeitaram a verdade, que era Cristo, o verdadeiro Messias, e Jesus, por este motivo, estava na Galileia e não podia subir para Jerusalém. Porém, a Bíblia diz, na continuação, no versículo 10, que durante a festa dos tabernáculos, passado alguns dias, Jesus subiu, não manifestamente, mas em oculto, como diz o versículo 10. Então ele vai um pouco escondido, porque os judeus o procuravam nessa festa e perguntavam aos outros, né, onde está Jesus? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Alguns diziam que ele era bom, diz o versículo 12, e outros diziam não, ele engana o povo. Mas no meio da festa, Jesus vai ao templo e ensina a sua palavra. Irmãos, os judeus que estavam no templo e testemunharam, ficaram maravilhados e até perguntam, diz o versículo 15, como sabes estas coisas, estas letras, você tem aprendido sobre isso? E Jesus respondeu e disse, olha, a doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou, de meu Pai. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, de meu Pai, nesta mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. E no 18, Jesus diz, quem fala de si mesmo, busca a sua glória própria. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então, meus irmãos, esta manifestação de Jesus em Jerusalém, durante a festa do tabernáculo, era importante. Jesus, no versículo 14, sobe ao templo e ensina lá no templo. Havia uma divisão de opiniões a respeito de Jesus. Alguns, como diz o versículo que lemos, criam que ele era bom, que ele fazia boas coisas, operava maravilhas, mas alguns criam que ele era um enganador. E mostrando Jesus através do ensino, através dessa manifestação em Jerusalém, que ele continha a única verdade. Não dele, ele não falava de si, mas daquele que o enviou de seu Pai. E ele falava, olha, o meu Pai
tem a única verdade que o mundo precisa, mas desconhece ainda. E esta verdade era ele, o Cristo, o Filho, o Messias. Apenas Jesus, o Filho de Deus, pode declarar o que ele declarou no capítulo 14 de João, no versículo 6, dizendo: eu sou a verdade. Hoje nós temos, infelizmente no Brasil, algumas pessoas que se declaram. Eu estava vendo hoje pela manhã, antes de estar aqui na escola bíblica, um vídeo de um muçulmano de uma religião chamada Luz e Paz, que está surgindo, que tem muitos traços islâmicos, mas com um homem dizendo ser a encarnação de Jesus, de Mohammed e de outros tantos, e que ele era o Messias aguardado dos judeus. E no Brasil nós temos alguns que se dizem ser Jesus, que aparecem, seus nomes aventam às vezes os jornais, mas nós cremos que só um pôde e pode declarar esta verdade, dizendo: eu sou a verdade. E este declarou no capítulo 6, no capítulo 14, versículo 6 de João, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus manifesta-se durante a festa dos tabernáculos, ensinando do templo, mostrando esta necessidade de Jesus ensinar e revelar a si a verdade aos judeus. Lógico, irmãos, os versículos que nós lemos do 16 ao 19 mostram e referem-se à doutrina que Jesus transmitia. Ele falava sobre a glória de Deus e a importância de conhecermos a Deus, e Ele é verdadeiro, e esta verdade não nos causa injustiça. O Senhor Jesus afirma a si mesmo como a verdade. Ele é a verdade, a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém. Era a verdade que estava se revelando aos judeus, a verdade que se revelaria aos gentios, a verdade que foi anunciada no primeiro século e está sendo anunciada até hoje no século presente. Aquele que se manifestou em Jerusalém durante a festa dos tabernáculos aos judeus é o que se manifestou a mim, à minha família, a você, meu amado irmão, nos salvando. A verdade é Jesus Cristo e que através do Espírito Santo ele está presente em nós. Então a verdade hoje, a verdade que é Cristo, Cristo é revelado a nós através do Espírito Santo. Então, nós vemos neste primeiro tópico que Jesus encontrava-se na Galileia e vai ser a verdade revelada de Deus dirigindo-se e revelando-se em Jerusalém. Era importante, irmãos, Jerusalém tinha um significado importante. Esta capital religiosa, uma significância imensa para os judeus, que era o povo que Deus tinha escolhido. Mesmo que Jesus, na Galileia, tivesse pregado, operado maravilhas em outras cidades e regiões, muitas pessoas o ouviram, creram nele, o seguiram, mas convinha que Jesus fosse para Jerusalém e lá revelasse a verdade da sua pregação, a verdade de Deus Pai, mostrando-se como a única verdade, o Messias, o caminho. E nós vemos isso nos versículos que lemos e nesse primeiro tópico. No segundo tópico da nossa lição, Jesus é a verdade diante dos escribas e fariseus. Quando nós olhamos o próximo capítulo, o capítulo 8, nós vemos que Jesus vai para o Monte das Oliveiras e enquanto Jesus ensinava, o versículo 3 diz: os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Então Jesus estava no Monte das Oliveiras, o versículo 2, que pela manhã ele volta ao templo e todo o povo vinha ter com ele e ele assentou-se no templo e começou a ensinar. Então ele volta do Monte das Oliveiras, vai ao templo, começa a ensinar. Enquanto Jesus falava, enquanto Jesus ensinava, ele é posto à prova pelos escribas e fariseus que trazem uma mulher pega em adultério. Estes líderes judeus que colocam Jesus à prova estavam ansiosos pela forma como Jesus reagiria, porque Jesus agindo em desacordo à lei, poderiam culpá-lo e finalmente matá-lo legitimamente. Mas a multidão que estava ansiosa pelos milagres que Jesus operava
os irmãos imaginem, Jesus anunciando a verdade, os milagres serviam para mostrar a glória e o poder de Deus em Cristo Jesus. Então os milagres tiveram um papel importante no ministério de Jesus. E ele então vai e recebe os escribas e fariseus com essa mulher adúltera. Uma multidão estava com Jesus. A verdade do que acontece é que Jesus, quando recebe a indagação dos escribas e fariseus, olha, pela lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. O que você vai dizer, Jesus? Qual é o seu veredito? E uma multidão acompanhando aquela situação. O versículo 6 diz que Jesus inclina-se e escreve com o dedo na terra. E no versículo 7 diz para aqueles que estavam em redor daquela situação: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E ele diz essas palavras e volta a encurvar-se e escrever sobre a terra, como diz o versículo 8. E todos aqueles que ouviram saíram um a um, deixando as pedras, e começaram desde os mais velhos até os mais novos, e todos saem de volta daquela situação, ao ponto de ficar só Jesus e aquela mulher. E Jesus disse: olha, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, logicamente. E ela diz no versículo 11, não, ninguém, Senhor, me condenou. Então Jesus disse: olha, nem eu te condeno, não peques mais, vai em paz. Irmãos, esta passagem corrobora a dinâmica da revelação de Cristo como Messias, como a verdade aos judeus. Por quê? A verdade que Cristo traz à tona, a verdade que Cristo revela-se, ela mostra a consciência das nossas faltas. Então a verdade que é anunciada por Cristo é a verdade que vai de encontro à nossa condição pecaminosa. Porque o intuito de Cristo revelar-se como a verdade do Evangelho, que é manifestada, Jesus é a encarnação da verdade, esta verdade é para a salvação dos pecadores. Então a revelação da verdade, ela vai ao contrário da natureza pecaminosa e expõe essa nossa natureza e sua maneira terrível de conduzir o homem à perdição. Então, a manifestação da verdade, que é Cristo, revela os nossos pecados, as nossas faltas. Então, quando nós encontramos a Cristo, nós somos impactados por esta verdade e isso ocasiona a libertação dos nossos pecados, porque a verdade confronta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus manifesta-se como verdade e prega a verdade diante dos escribas e fariseus, ao ponto de Jesus não descumprir a lei, mas através da verdade que confronta o pecado, fazer com que eles não apedrejassem aquela mulher. E olhando para uma situação íntima, aquelas pessoas concordaram com Jesus, porque eram pecadores, tinham as suas faltas. Então o encontro com Jesus revela as nossas faltas. O segundo subtópico, Jesus, a verdade revelada, esse episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade de Jesus como Messias, independentemente do grau de resistência que o ser humano pode exercer à verdade revelada, a Cristo como Messias. Nada consegue obstruir a verdade que Ele é. Meus irmãos, não é todo o globo, todas as pessoas do mundo que são cristãs, que creem em Cristo. Não sei dizer ao certo, e é impossível computar, mas há dezenas de milhares, de milhões de religiões, de crenças diferentes nos continentes, nos países, nas cidades. Mas uma coisa é certa: aqueles que creem diferente da verdade de Cristo, esta descrença, esta falta de fé, aqueles que se dizem ateus, que não creem em nenhuma divindade, aqueles que são de outras religiões, que não creem em Cristo, todas estas resistências a Cristo não são capazes de soterrar a verdade revelada, que é Cristo Jesus. Os escribas e fariseus não creram, assim como a maioria dos judeus não creram, que Jesus é o Messias.
não creram. Mas uma coisa é bem verdade, é bem verdade. Independentemente desta falta de fé, independentemente desta crença, Jesus é a verdade revelada, e aquelas pessoas que não creem, um dia, como diz a Bíblia, dobrarão os seus joelhos diante do Senhor e poderão constatar finalmente e dizer com as suas bocas: Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então a verdade revelada por Cristo, independente da crença. Jesus não importava-se com a crença dos escribas e fariseus para manifestar-se como a verdade de Deus. Pelo contrário, isso o motivava a continuar ensinando e revelando a verdade de Deus. E para concluirmos esse segundo tópico, a verdade que o mundo precisa conhecer mostra uma realidade muito urgente, que o mundo carece do entendimento de uma verdade única, que vai se manifestar como uma realidade divina na pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, o mundo está carente pela verdade. Me parece, analisando superficialmente o ambiente científico ou o ambiente religioso de outras religiões, todos estão na busca pela verdade. Essa compreensão da divindade, esse desejo do ser humano em buscar saber de onde viemos, para onde vamos, essa aventura aeroespacial de conhecer o espaço, de mandarmos telescópios como o James Webb para milhares de milhões de quilômetros, fotografar buracos negros e outras galáxias, essa necessidade que o ser humano tem de comprovação científica, religiosa, divina, mostra o desejo cravado em nosso coração de buscarmos a verdade. Mas nós temos a verdade única revelada a nós, e esta verdade é Jesus Cristo. Então, o mundo carece da compreensão da verdade. Então, por isso, nós devemos anunciar a Cristo, porque só Ele pode saciar este desejo do ser humano. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus Cristo. As pessoas que assim desejam conhecer a verdade só poderão ter este sentimento satisfeito se buscarem a verdade em Cristo Jesus. Irmãos, crer em Cristo não invalida a ciência. Pelo contrário, a ciência corrobora muitas coisas que acontecem na Bíblia Sagrada, verdades da palavra de Deus, mas uma coisa é a verdade. Nada vai saciar mais a necessidade por verdade que está no ser humano, que é inato a nós, a não ser Jesus Cristo. O nosso terceiro e último tópico fala sobre Jesus, a verdade que liberta o pecador. Irmãos, vamos proceder à leitura do capítulo 8 de João. Vamos ler do versículo 31 ao 38. Para encerrarmos esse tópico, essa leitura é importante. Porque nos diz assim, versículo 31 do capítulo 8. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu que seremos livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendências de Abraão, contudo procurais me matar, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto a meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Meus irmãos, a verdade que liberta o pecador é Cristo. Mas qual é esta liberdade? Liberdade de quê? De qual prisão? Uma coisa importante, conhecemos quem é a verdade, é Cristo, a única e verdadeira palavra. Nós sabemos que a libertação provocada por Cristo este é o caminho. Mas qual é a prisão que o ser humano se encontra que necessita da libertação por Cristo como a verdade? Esta prisão é a prisão do pecado.
Jesus disse ali, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser verdadeiramente meus discípulos e a verdade vai libertar vocês. Aí aqueles que ouviram estas palavras disseram a Jesus, olha, nós somos descendência de Abraão, nós somos livres, não somos escravos. Então nós vamos ser livres do quê? A verdade, que é a sua palavra, que é Cristo, vai nos libertar de quê? Aí Jesus disse, olha, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. A palavra servo, usada aqui, remete àquela servidão da escravatura, o compromisso de servir, de estar obrigado a esta servidão. Então, o pecado amarra o homem, acorrenta o homem nessa condição. Aquele que vive no pecado, ele está neste lamaçal. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência de andar em um terreno arenoso, lamacento. Os nossos passos são densos, amarrados, nós somos tomados pelo peso daquela topografia. Mas o pecado gera este mesmo sentimento no ser humano. Aqueles que vivem no pecado estão no lamaçal do pecado. Seus passos são sempre marcados por profundezas de pecado e são amarrados nessa condição pecaminosa. Por isso que o homem por si só não pode libertar-se. Aquele que cai numa areia movediça não conseguirá sair sozinho. Pelo contrário, quanto mais debater-se, mais rapidamente afundará. Aqueles que estão na lama, que estão atolados, um carro atolado, não saem por si só. Precisa de ajuda, precisa de lastro, precisa de algo sólido, de uma rocha. Normalmente, quando o carro atola, colocamos uma pedra próxima ao pneu, um pedaço de madeira, algo sólido, algo firme. E assim é a nossa condição pecaminosa. Quando estamos presos, amarrados no pecado, nós precisamos de algo sólido. E quem nos disse ser a rocha firme, a pedra angular? Quem nos disse ser a verdade, a única verdade plena, revelada por Deus Pai a nós, é Cristo Jesus. Então a verdade que liberta é a libertação da servidão do pecado. E é Jesus que nos alcança. Jesus Cristo é aquele que proporciona a verdadeira liberdade, a libertação à vida do pecador. E o que é essa verdade? Essa verdade que é Cristo, anunciada por Ele, o seu Evangelho, ela não é uma verdade do ponto de vista filosófico. A filosofia, a ciência das indagações, dos porquês, aprofundam essa ideia do questionamento, de verdades incertas. Não é esta a verdade filosófica. Jesus não sacia a nossa sede de conhecimento somente. Jesus não sacia a nossa sede de conhecer uma divindade, esta sede espiritual somente que temos. A verdade que é Cristo proporciona libertação do pecado, proporciona restauração da nossa vida do pecado e dá uma chance de termos uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. Então a verdade que é Cristo, ela tem poder de nos libertar, de nos justificar, de nos regenerar, e ela nos adota para uma nova vida, gozarmos ao lado do Senhor. Em Cristo Jesus nós alcançamos esta verdadeira liberdade. Agora, o último subtópico fala sobre verdadeiramente livres. As Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano distante de Deus. Basta nós fazermos a leitura. Eu convido os irmãos para abrir comigo, Romanos 5:12, diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. O resultado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, essa prisão que o pecado nos coloca é uma prisão em vida, de uma condição terrível, um aprisionamento terrível. Somos subjugados pela nossa carne e pelo nosso pecado. E o resultado final desta vida de pecado, como diz a Bíblia, o salário, a recompensa do pecado é a morte. Então esse encontro final
com a morte, resulta numa prisão eterna como consequência de uma vida pecaminosa. Então, quando Jesus revela-se ao mundo e mostra ser o Messias, a verdade de Deus revelada ao seu povo, a todos nós, através de Cristo, nós alcançamos a libertação da vida pecaminosa. Nós alcançamos a libertação de uma mente escravizada, de uma vida subjugada pelo pecado. Somos regenerados, adotados, temos uma nova vida. Mas há uma liberdade ainda maior. Aqueles que morrem na condição de pecado são eternamente condenados pelo pecado. Agora a Bíblia diz: verdadeiramente sereis salvos. E essa libertação final, esta salvação final é a glorificação dos que creem em Cristo, dos crentes. Então existe uma libertação final que a verdade que é Cristo nos dá, nos ocasiona, que é a vida eterna. Meus irmãos, uma vida de liberdade com o Senhor, diferentemente do que muitos creem, não é a liberdade para fazermos o que bem entendermos e assim pecarmos e termos uma vida. Alguns dizem que a graça de Deus é uma hipergraça. Alguns creem no determinismo, outros creem numa liberdade aos eleitos da fé, que se fomos chamados ou se uma vez salvos, podemos fazer o que quisermos. Podemos frequentar os lugares que quisermos, nos relacionarmos da forma que quisermos, fazer o que bem entendermos, porque em Cristo temos liberdade. Não, esta é uma verdade mentirosa, se assim posso dizer, porque a verdade que é Cristo, ela nos dá liberdade, liberdade do pecado, mas a verdade que é Cristo nos impulsiona a uma vida de servidão ao Senhor, de obediência. Eu obedeço a Cristo por prazer, pela liberdade que Ele me dá. Muitos olham a palavra de Deus como uma cerca que nos impede de aproveitar os prazeres do mundo. Pelo contrário, é um muro de proteção. É uma forma de nos blindarmos contra as ações do diabo e a influência do pecado em nossa vida. Então a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado, está sob o poder do inimigo, mas a verdadeira liberdade em Cristo está ligado à forma como nós nos tornamos semelhantes a Ele enquanto ainda estamos nesse mundo e galgamos para o céu. Meus irmãos, livres, a liberdade que aqueles que têm Cristo gozam em sua vida é uma liberdade para vivermos inclinados às coisas do Espírito, as coisas de Deus. Irmãos, esta é a verdadeira liberdade. E a liberdade final, que é a liberdade eterna, de passarmos a eternidade ao lado do Senhor, aproveitando a vida eterna e gozando da eternidade na companhia de Cristo. Irmãos, tem prazer maior? Há alegria mais sublime para a vida do cristão do que em terra ter uma vida liberta do pecado, uma vida regenerada, uma vida de serviço ao Senhor, pela liberdade, como gratidão, pelas bênçãos inúmeras recebidas, e uma vida eterna ao lado do Senhor, liberto do pecado para a eternidade. Não há alegria maior. Servir a Cristo não é um mar de rosas. Aqueles que pregam as rosas, as pétalas, devem pregar os espinhos também. É uma vida sujeita a sofrimento, sujeita a restrições, há infortúnios, mas uma coisa é certa, com Cristo a perspectiva muda, as lutas tornam-se escolas de Deus para nós, o pecado não nos aprisiona, temos uma vida de liberdade, de bênção, de alegria, mesmo nos momentos de adversidades, e o melhor, vivemos uma vida com a certeza em nosso coração de que a eternidade nos reserva uma estadia celeste ao lado de Jesus. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus queridos irmãos que passaram estes minutos estudando comigo. Que você possa compreender a urgência de pregarmos o Evangelho ao mundo para revelarmos esta verdade às pessoas. É um papel da igreja, por isso Deus nos incumbiu da grande comissão de anunciarmos a sua palavra a toda criatura e pregarmos o Evangelho. Isso mostra a necessidade urgente de
mostrarmos a verdade que é Cristo como libertador para as vidas cativas pelo pecado. Que Deus possa abençoar. Nós temos a certeza que Deus, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, falará ainda mais profundamente no meu e no seu coração. Graças a Deus, meus irmãos, que lição maravilhosa. Nós temos a certeza que através do nosso professor, através dos comentaristas e escritores das lições da Escola Bíblica Dominical, Deus tem nos instruído domingo a domingo. Que você, assim como eu, possa amar esta aula, amar a lição da Escola Bíblica Dominical, porque amamos a palavra de Deus. Ele tem nos orientado, nos ajudado, tem falado poderosamente em nossa vida e nos guiado para uma vida cristã mais fiel e, com certeza, mais digna diante do Senhor. Meus irmãos, estamos nos aproximando do final da nossa aula, mas antes eu tenho 2 recadinhos. O primeiro é que nós, que somos alunos, amantes da Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com as nossas ofertas e os nossos dízimos, com a obra de Deus, com a obra missionária. Os irmãos sabem, a igreja desprende de muitos compromissos e você pode contribuir através da sua oferta, do seu dízimo. E para facilitar, você está vendo aqui embaixo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix. E ali você pode enviar seu dízimo, sua oferta, abençoando a obra de Deus, o nosso campo aqui em Matão, mas também abençoando a obra missionária. Não temos dúvidas que Deus tem reservado a nós, ofertantes, dizimistas, uma bênção especial por assim fazermos. Lembrando sempre, o cofre da igreja é o bolso dos irmãos. Que Deus possa abençoar os nossos irmãos em nome de Jesus. Também fazer um convite, aos nossos irmãos, amigos que nos acompanham aqui na Escola Bíblica Dominical para frequentar as nossas escolas presenciais. Nós temos aqui em nossa sede e em todas as igrejas do nosso campo, nós temos Escola Bíblica Dominical no domingo pela manhã, a partir das 8h30, presencial. Você pode participar. São diversas classes, nós temos classes desde o berçário até a terceira idade, então você pode levar seus filhos, netos, sobrinhos, seus adolescentes, jovens da família, para aprender a palavra de Deus com os nossos professores, pastores e também com toda a igreja de maneira presencial. Em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, você encontra uma escola bíblica dominical ali, presencial. Vai ser um prazer recebê-lo e eu tenho certeza que você vai aprender muito, assim como aprende conosco aqui na Escola Bíblica Online. Meus irmãos, também os nossos cultos. Nós temos cultos aqui na nossa sede toda terça, toda quinta e também aos domingos, mas em nossas igrejas você encontra cultos na semana, nas quartas, nas sextas-feiras, também aos sábados, domingos. Nós temos praticamente em todos os bairros da nossa cidade, nas cidades circunvizinhas, igrejas nossas, onde você pode cultuar a Deus. E eu tenho certeza que você será bem recebido, vai receber uma palavra de Deus e vai voltar para a sua casa com o coração mais satisfeito, mais leve, porque vai ouvir a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar, que você visite uma das nossas igrejas, participe. Deus tem uma bênção especial para você, meu querido irmão, minha querida irmã. E para finalizarmos a nossa aula, nós vamos orar ao Senhor em gratidão por esse período que passamos juntos aqui. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, agradecê-lo por este ensino tão precioso e finalizarmos a nossa aula. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deu de ouvirmos a Tua palavra. O Senhor usou poderosamente a equipe da Escola Bíblica Online, os professores. O Senhor tem nos abençoado, ó Deus, com bons professores, com este conteúdo bíblico que tem orientado a nossa vida e abençoado a sua igreja. Pai, continue dando graça, suporte a esta escola, abençoando a vida de cada aluno, de cada professor, que nós possamos, ó Deus, pela sua graça, colocar em prática todo este ensino e amá-lo, Senhor, a cada dia, cada vez mais. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado pelo Senhor, com a sua família, um culto à noite abençoado, e nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus.